abraço aí para todos os nossos apoiadores. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo apoio. E você que tá aí, ó, ligado na 105.9 através do seu rádio, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Segue conosco. Você que está aí, né, nos acompanhando também através do nosso site radiomandaguaçufm.com.br. Você que baixou o nosso aplicativo e que nos acompanha. A programação da Manda FM tem muita novidade, coisa boa para você durante todo dia, à noite, de madrugada, né? Aqui não para, é notícia, informação e música boa chegando até você o tempo todo. E eu, Adriana Oliveira, estou nesta manhã de sábado. E agora nós vamos iniciar o nosso podcast Café com Resenha. Isso mesmo. Bom, ele todo mundo já conhece, é o nosso comentarista político, né? O Tiago Medeiros. Só que, olha, as pessoas entraram em contato conosco e dizem assim: Adriana, nós conhecemos o Tiago, ele é comentarista, tá aí na rádio. Mas quem que é o Tiago? Nós queremos conhecer. Por isso, hoje o podcast é com ele. Muito bom dia, Tiago Medeiros. Bom dia, Adriana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. E privilegiado de estar aqui falando um pouquinho da história, um pouquinho da minha vida, dividindo esse momento com os nossos ouvintes. Também toda a liberdade do pessoal fazer perguntas aí no WhatsApp, ser disponível. E vamos embora. Eita, coisa boa. Ô, Tiago, nós queremos conhecer a pessoa Tiago. Quem que é o Tiago Medeiros? Muito bem, então vamos resgatar as origens. Coisa boa, eu gosto dessa parte, viu, Tiago? Olha só, eu penso às vezes de relembrar a minha história de vida e falar assim, ó, uma hora eu vou ter que escrever um livro. Olha que bacana. Então, eu cresci no sítio, basicamente, né? Ali em Doutor Camargo. Aqui pertinho. Pertinho. Né? Então, passei ali a minha infância praticamente toda morando nos sítios ali na beira do Rio Ivaí. Então, começando trabalhando na roça, né? E o que é mais interessante é que eu nasci em Ivatuba. Que não tinha hospital em Doutor Camargo na época, né? E Ivatuba tinha. E é perto ali também. Do lado, do ladinho, né? Então, minha mãe sempre falou pra mim, né, que eu era o bebê mais lindo que teve naquele hospital naquele dia. E aí ela complementa que eu era o único, né? Entendi. Mãe é bem suspeita, né? Mas acho que ela foi verdadeira até demais. Então assim, eu sempre fui criado com a família pobre, né? Minha mãe era empregada doméstica. Você nasceu que dia, Thiago? Eu nasci no dia 13 de janeiro. Início do ano, hein? Início do ano. Já aproveitei muito a sexta-feira 13. Entendi. Meu pai, ele foi pedreiro ali boa parte da vida, né? Mas a gente sempre teve muita dificuldade financeira, né? Muita mesmo, né? Ainda mais quem mora no sítio, beira do rio, e nunca teve assim, uma casa e tal. Então, devido a essas dificuldades de vida, né? Porque a minha mãe, ela é carioca, né? A família praticamente toda dela é do Rio de Janeiro. E morando aqui no Paraná, então eu tenho mais duas irmãs também, são mais velhas do que eu. E aí, devido a todas as dificuldades financeiras, a gente acabou se mudando muito ao longo do tempo. Era muito difícil eu passar, às vezes, um ano, depois, pelo menos até os 10 anos de idade. Depois disso, era muito difícil eu passar um ano em uma cidade. Então, por exemplo, mudava aqui, muito. Dentro dessa faixa etária, eu morei em Doutor Camargo, sítio, cidade e floresta. Então, morei nesse período ali. Depois de floresta, eu voltava para Doutor Camargo. Eu estava com uns 12 para 13 anos, mais ou menos. Nós fomos morar no Rio de Janeiro. Aonde? Cidade de Seropédica. Na época, morando de favor na casa dos meus tios lá. Aí até que a minha avó falecida, né? Deu ali uma oportunidade de estar morando numa casinha, uma kitnet dela que estava construindo, né? A gente ficou morando lá
E algum tempo depois, uns 6 meses mais ou menos, a gente conseguiu morar num sítio lá em Seropédica. Ficava em torno aí de 10 quilômetros mais ou menos do sítio para a cidade. E eu estudava, né, ensino fundamental, e eu ia para a escola naquela época, eu ia a pé ou de bicicleta. Nessa época tudo era complicado, né? Sol com chuva, porque não tinha ônibus, não entrava ônibus lá naquela região. Então era comum a gente pegar esse trajeto aí todos os dias e ir para a escola. Sim. Né? Então a gente fala assim, mas será que passou algum tipo de dificuldade? Nossa, e como passou? Afastado de tudo, sim, muita dificuldade financeira, e a gente conseguiu ter um sítio lá na época e acabamos retornando para o Paraná. Acho que eu estava com uns 14 anos mais ou menos. Vocês ficaram um pouco tempo no Rio, então uns 2 anos? Nesse período, uns 2 anos. Aí voltamos para o Paraná, voltamos até melhor, né? Para Doutor Camargo, conseguimos ali, meu pai comprar uma casa, abrir um pequeno comércio na época. Mas não durou muito tempo não, pouco tempo ele faliu tudo. Não era tão empreendedor? Não era tão empreendedor, e aí minha mãe se separou dele. E nesse período eu tive que, foi eu, as minhas irmãs e a minha mãe, morar em Santa Catarina, lá em São Francisco do Sul, na Praia da Enseada. Olha, mudança. Fomos com uma proposta de ter um trabalho lá, e que acabou não se concretizando, e aí a gente teve que se virar com o que tinha. Entendi. Então também foi um período turbulento, complicado. Estava ali no ensino médio mais ou menos, abandonei a escola 1 ano nesse período e ficamos 1 ano em Santa Catarina. Tô passando muita dificuldade mesmo. E aí voltamos pro Rio de Janeiro. Ali Rio de Janeiro de novo. Porque lá estava a família da sua mãe, né? Esse então, foi o objetivo. Tinha alguma estrutura, né? Tinha. E no momento que a gente chegou, a gente foi acolhido, mas por um dia só. Foi isso. Simplesmente falar assim, vocês têm que se virar. E vai a gente se virar para achar um teto. Você é o mais velho das Não, suas sou irmãs? mais novo. O mais novo? Mais novo. Entendi. Do casamento, né, da minha mãe e meu pai, que ele casou novamente, né? Eu tenho mais 2 irmãos do casamento dele, que são mais novos do que eu. Sim, é porque nessa época de dificuldade, então, por isso que eu te perguntei, quem provavelmente ajudava mais a sua mãe eram as irmãs mais velhas. Não, que eu também trabalhava. Eu comecei a trabalhar desde os 8 anos de idade. Começou cedo, né, Thiago? Comecei cedo. Depois eu vou pegar a escala de trabalho. Então, aí nós fomos para o Rio de Janeiro, morar em Nova Iguaçu. Então, Nova Iguaçu é uma cidade extremamente populosa no Rio de Janeiro, é maior do que Maringá. E tem a sua violência característica, a Baixada Fluminense. Então, se eu pegar a escala de trabalho, eu comecei trabalhando na roça em Doutor Camargo, né? Sempre ajudando a família, normal, todo mundo trabalhava, era obrigatório. A gente fazia muito, era pegar milho na roça. E eu passei os 2 momentos. Era quando fazia a colheita do milho e não tinha o maquinário que tem hoje, né? Claro. Então as pessoas contratavam outras para poder ir lá e pegar manualmente os milhos, né? E encher as sacas. E também colheita de algodão, que não é uma coisa muito boa, mas também mas participei. Mas era o que tinha pra época, né? Era o que tinha pra época. Depois, quando eu tava com uns 12 anos mais ou menos, eu fui trabalhar na roça em Doutor Camargo, mas aí era capinar soja. Então, mais ou menos 1 ano capinando soja nesse período. Então, o dinheiro que eu tinha para ajudar em casa. Sim. Sempre foi. Trabalhei um período na confecção, uns 3 meses. Aí fiz umas coisas erradas numas peças, fui mandado embora. Acho que eu tava com uns 13 para 14 anos, né, mais ou menos. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu já não tenho muito trabalho, a não ser quando a gente estava no sítio que trabalhava lá, que a gente fazia algumas colheitas de leguminosos, entre outras questões. Mas depois, quando a gente foi para Santa Catarina, eu comecei a trabalhar com loja de bijuteria, né? Comecei a fazer alguns artesanatos na praia
Depois, com esse mesmo local que eu trabalhava para o dono da barraca, né? Aí eu viajava para outras cidades para evento. Então passava. Isso eu tava com 14, então. Há 15 anos em Santa Catarina. Meu Deus, cara. Aí eu fui de São Francisco do Sul, fui pra Florianópolis, Palhoça, passava a noite inteira trabalhando na barraca. Lugares, né? Dormia dentro do carro, basicamente assim. Né? Depois de Santa Catarina, daí eu fui pro Rio de Janeiro. Daí expandimos ali o nível de trabalho. Eu comecei trabalhando numa pizzaria de garçom, lá em Nova Iguaçu. E depois disso fui trabalhar numa loja de automóveis, né? Que era para retirada de vidro, conserto de trava elétrica, vidro elétrico. Aprendi bem. Uhum. Foi um dos momentos bem impactantes ali para mim nesse período. Era na Rio São Paulo, na Dutra, lá que é a avenida muito movimentada, né? E a gente arrumava muitas peças ali de veículo de polícia militar, polícia civil. O dono da própria loja, ele tinha muito vínculo ali com alguns policiais. Acho que um dos sócios dele era um delegado. Então a gente arrumava muito veículo de policial. E um momento que me marcou muito foi um desses policiais que ele sempre dava as caixinhas, né? Era R$5, R$10, quando a gente arrumava alguma coisa. Opa, tem a caixinha aqui pra gente comer um salgado. Sim. Aí o que aconteceu? Teve uma noite trágica em Nova Iguaçu, né? Há bons anos atrás, né? Se pesquisar na internet você vai ver. A chacina da Baixada Fluminense. Se eu não me engano, foram aproximadamente 30 pessoas mortas numa noite. O que aconteceu? 2 policiais andavam na rua, atiravam nas pessoas, entravam nos barzinhos, atiravam nas pessoas, saiu matando as pessoas na rua. Meu Deus do céu. No dia seguinte dessa chacina, eu fui trabalhar e quem foi preso passou na minha loja. Ele estava dentro do carro. E era o cara que a gente arrumava o carro dele. Aí ele tava algemado e ainda falou assim, olha, daqui a pouco eu tô saindo. Isso me marcou bastante nesse período. Eu imagino, né? Então, porque assim, no Rio de Janeiro eu vivi num limiar entre sair e não saber se ia voltar. Era basicamente assim. Então, e até isso hoje é assim, né? Mas isso vira uma rotina para as pessoas. As pessoas se acostumam. Elas se acostumam, isso que eu ia falar. Aqui a gente fala, porque Maringá, porque Sarandi, porque é violento, a violência, né? Paissandu, Mandaguaçu. Que nem falaram pra mim quando eu disputei a eleição no ano passado. Não, mas você vai na Guadiana, você não vai pisar lá, você não tem como. Olha só como que você é. Eu falei, gente, vocês não sabem de onde que eu vim. Vocês não têm noção. Guadiana é fichinha. Não tem noção. De onde que eu venho? Eu morei 6 meses em Belfor Roxo, no morro. Meu primo morava no alto do morro, em Belfor Roxo. Belfor Roxo é conhecido no Rio de Janeiro, depois vocês podem pesquisar também, vocês vão entender, como o cemitério do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. É extremamente violento o Belfor Roxo. Então eu morava lá, eu conheci, a gente jogava futebol naqueles campinhos de terra, jogava com bandido. Tá? Sim, né? Porque era o meio, era né, Thiago? Era o meio que vivia. Era o meio que vivia. Como é que você vai falar não pros caras? Como é que você vai ter isso? É melhor ser amigo e jogar bola junto, não é? Exatamente. Quando eu assisto o filme lá, Tropa de Elite, eu falo, gente, é igualzinho. Eu me vejo lá, né? Eu vivi isso. Igualzinho. Eles retrataram muito bem o que acontece no Rio de Janeiro. Tanta corrupção nas corporações, e é claro, não são todos. Eu tenho parentes lá que são da Polícia Militar, que são do Exército. Mas tem muita gente corrupta também. Aí vocês ficaram quantos anos lá no Rio de Janeiro? Então, depois vocês voltaram? Depois eu voltei. Aí no Rio de Janeiro, olha só as coisas que eu já trabalhei lá. Então eu saí dessa empresa de conserto de veículo, fui trabalhar em outra, mas era na fabricação de insufilme, película de insufilme. Eu fazia as fabricações de película de insufilme. Isso com idade? Eu tava com 16, 17 anos mais ou menos. Né? Depois dessa empresa eu saí e fui trabalhar numa empresa de turismo. Aí já, ó a evolução, hein? Olha só que interessante. Tá? Na época, se vocês forem pesquisar, a minha esposa até gosta de tirar sarro comigo, e eu falo que não tem nada, faz parte da minha vida. Eu tinha cabelo grande.
Tinha o cabelo assim, batia no ombro. Eu era extremamente roqueiro na época, festa, falava muita gíria, muito palavrão. Entendi. Né? Natural do Rio de Janeiro. Sim, ainda, né? com certeza. Lá, eu perdi totalmente o sotaque na época paranaense, né? E aí não tinha como. Tinha que se adaptar. Era muito zoado também. Faz parte. Né? E hoje, por exemplo, não tem muito sotaque de lugar nenhum, né? Sim. Misturou bastante. E aí eu fui trabalhar nessa empresa de turismo. E o interessante que era o seguinte, era no final de uma escola, né? Era um escritório de turismo. E ele atendia várias outras escolas para vender pacote de turismo, né? Para os alunos. E eu cheguei lá, conversei com o dono da empresa, ele abriu uma pasta assim e falou: Thiago, tenho esses pacotes de viagem aqui, que eram viagens dentro do estado, não era para fora, né? E aí você tem que ir nas escolas e vender. Eu falei: não, beleza, mas eu tô contratado? Não, você pode começar. Tá aqui a sua pasta, você começa agora. Tá aqui tua pasta, camiseta. Mas qual que é o salário? Não tem salário. Você vai ter aí uma ajuda de custo de R$20 por semana. E o que você vender, você vai ter de comissão. Mas qual que era a comissão? É R$1 por aluno. Tá bom, né? Ou seja, eu fechava o ônibus e eu tinha uma comissão de R$40. Né? E vai eu, né? Eu conhecia Nova Iguaçu, Belford Roxo e Mesquita. E Seropédica, que é a cidade que eu morava, mas era bem longe de Nova Iguaçu. E ele pegou e falou assim: olha, você tem 5 cidades, né? Pra você andar rua por rua. Na época a gente não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada disso. Claro que não. Você andar rua por rua, descobrir onde tem escola, né, e oferecer os pacotes de viagem lá dentro. Pelo menos ele determinou a região que você ia trabalhar, né? Era longe demais de onde eu morava. Era Pavuna, Acari, Colégio, Irajá, tá? E acho que Madureira, Cascadura. Tá? Eram 5 cidades, mais ou menos. E aí eu comecei por Pavuna, tá? Entrei na primeira escola, tentei falar com professora, com diretora, e nem davam muita atenção pra mim. Eu falei: o erro sou eu. Então uma das coisas que eu fiz foi ir pra casa, que eu precisava muito ganhar dinheiro, né, pra ajudar em casa. E eu olhava assim na frente do espelho e falava assim: eu preciso mudar. Eu preciso com que esse pessoal me escuta. Que legal, Thiago. Um amadurecimento na marra. Na marra. E eu comecei a prestar atenção como as professoras falavam, diretoras, e eu comecei a melhorar a minha dicção, parar de falar palavrão. Eu falo para muitos jovens hoje, que a gente até teve no podcast passado, né, que os adolescentes, os jovens, né, acham que as empresas têm que se moldar a maneira deles. E é o oposto. Mas se você não aceitar do jeito que é preconceito. Tudo bem, você não tá no mercado de trabalho, tá fora. É simples assim, vai ser empurrado. Então eu tinha essa consciência já de que eu tinha que mudar. E eu comecei a mudar, melhorar minha dicção, minha forma de postura, me apresentar. E eu comecei a vender, fechar pacote. Aí eu falei: então eu acertei o caminho. Sim. Então eu fechei alguns pacotes e comecei a andar todas as cidades. Eu praticamente andei inteiro. Pavuna, Acari, Colégio, Irajá, andava a cidade toda, Madureira, depois peguei Cascadura, peguei Vaz Lobo e assim vai. Eu comecei, no final das contas, em 3, 4 meses, eu já tinha andado 8 cidades. Rua por rua. Porque assim, lá é diferente daqui, né? Aqui eu tenho 10, 15 quilômetros para Maringá, lá eu virava uma rua, era outra cidade. Então, assim, elas são conectadas. No Rio de Janeiro, desde que você entra ali em Queimados, mais ou menos, até o centro do Rio, tem umas 30 cidades, uma atrás da outra. São todas conectadas, igual São Paulo. Sim. Pega o centro de São Paulo, mudou mesma a rua, coisa. mudou a cidade. Exato. Pronto. Então, e são cidades grandes, bem populosas. E eu acabei andando tudo isso daí. E o resultado financeiro? Foi pequenininho, mas aí eu ganhei um bônus. Já ajudou na época. Já ajudou. Eu ganhei um bônus aí depois, porque eu fui guia turístico. Aí foi o seguinte, olha só como que eu me senti importante. Chegamos ele estava fazendo uma entrevista para várias mulheres para trabalhar como guia turístico na época. Porque Rio de Janeiro, assim, abriu uma vaga, a fila tava grande. É nesse naipe, não é que nem aqui. Tem um monte de vaga aberta, tá faltando gente para trabalhar. Não, lá a fila era gigantesca. Sim. Eu já participei de entrevista e tinha 1000 pessoas na fila. Para trabalhar numa papelaria. Era outro naipe lá, é outra história. Eu imagino. Aí eu cheguei do trabalho, né? Eu tava vindo de outra cidade,
E aí eu vi, nossa, mas quanta mulher que tem aqui, quanta gente tá nesse escritório, que tá acontecendo? Sim. Aí eu fui lá, perguntei, e as mulheres me viram passando assim, até desdenhavam de mim. Eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui? Mas ela sabia que eu já trabalhava lá. Aí eu conversei com um dono, ele falou, não, estamos fazendo entrevista aqui, que a gente vai pegar o pessoal que vai estar como guia turístico. Que na época era a Bienal do Livro, a principal viagem era a Bienal do Livro, lá no Rio Centro. E aí ele falou, não, Thiago, você já tá com a gente, você vai ser guia turístico também, então tá tudo certo. O pessoal aqui a gente tá fazendo a seleção. Tá? Olha que bacana. E aí como guia turístico eu era assim, eu era um cara de 17 anos, 16, 17 anos, né? Eu acho Cabeludo. que 17, cabeludo, né? Que ficava na frente dentro do ônibus, no ônibus? início da viagem, e falava assim, gente, presta atenção aqui em mim, todo mundo, professores, alunos e tal, lá vai ser assim, nós vamos lá na Bienal, vocês têm que ficar junto comigo, vocês não podem ir pra outro lugar, o horário... E servia ali... Pelo menos se divertir um pouquinho, eu me né, diverti. Thiago? Não, o quê? No começo eu tinha que servir refrigerante e um biscoitinho pro pessoal dentro do ônibus, né? E aquele olho chacoalhando pra tudo quanto é lugar. E você tinha que se segurar, Eu tinha que me falar, segurar. chamar a atenção do povo. E serviu o refrigerante. Eu falei, nossa, que legal. Aí quando eu chegava na Bienal, aí eu tinha mais liberdade, né? Sim. Daí eu aproveitei bastante naquele período. Depois eu recebi mais uns direcionamentos pra comissão. Eu tive que fechar um contrato em Botafogo. Aí foi uma outra realidade. Eu não conhecia a zona sul do Rio de Janeiro. Né? A zona dos ricos, né? Sim. Botafogo, Copacabana, Ipanema. Eu não conhecia. Eu tenho amigos hoje na Baixada Fluminense que nunca foram pro centro do Rio. Pras praias de lá. E você tão novo já teve essa oportunidade, né? Já. Aí eu fui pra Botafogo, mas não fui pra passear em si, Sim, né? mas- Fui lá, fechei o contrato lá na escola e ganhei mais uma comissão. E depois eu fui guia turístico em Petrópolis. Aham. Também foi muito bom pra mim, porque aí eu aprendi parte histórica. Lá tem a Casa de Santos Dumont, o Museu Imperial, tem a Palácio de Cristal. Então Petrópolis é diferenciado, né? Foi um dia muito bacana que eu fui como Ganhou guia bastante turístico. conhecimento, né? Bastante conhecimento. Só que eu era muito volúvel na época, então eu, de repente, qualquer coisinha eu falava assim, eu vou sair. E pedi as contas e saí. Mas era próprio da idade, né, Thiago? Era Não próprio da tinha idade. maturidade como nós temos hoje. Era Não. diferente. Mas eu, depois de um tempo também, eu falo assim, esse aqui não era muito pra mim não, tô indo embora. Eu não era assim, não, é que eu preciso de... Não, eu arrumava outra coisa, eu ia arrumar outra coisa. Aí eu saí desse trabalho e comecei a trabalhar na época tava em alta os DVDs, né? E eu era muito fã de desenho japonês, né? Que chama de anime, né? Olha. Videogame, anime, não, era fanático na época, né? E aí eu vi aqueles menus assim dos filmes e dos animes, né? Eu achava uma coisa incrível. Eu falei, não, como é que faz um negócio desse? Que bacana, olha só o layout, ó, seleção de episódio, que maravilha. Eu aprendi a fazer. Tá? Eu ganhei um computador na época. Minha mãe tinha um relacionamento lá com o cara, e aí ele me deu um computador na época e eu comecei a usar esse computador para fazer. Eu fuçava muito, né? Aprendi hardware em casa, fazer formatação e fazer gravação e fazer edição de vídeo na época, né? E aí eu montava. Tinha um amigo meu que tinha internet de escada, eu não tinha internet ainda na época. E aí ele baixava uns episódios de desenho, eu compilava tudo e montava um menu no DVD. Sim. E aí eu comecei a fazer algumas parcerias com alguns eventos de desenho japonês que tinha na cidade, que era uma vez no mês. Tá? Que trazia muita gente, né? Era muito dinheiro envolvido, muita coisa de apresentações, né? Venda e torneios, entre outras coisas. Como que tem, em Maringá tem uns eventos assim. E aí eu tinha uns stands lá de DVD, eu vendia lá e ganhava dinheiro. Eu chegava num domingo lá, o que eu ganhava de comissão lá com o turismo, eu ganhava no dia lá. E aí o que eu comecei a fazer? Lá tinha um camelô muito grande em Nova Iguaçu, tem até hoje, né? Camelô enorme no centro de Nova Iguaçu. Fiz amizades com o pessoal e eu vendia os DVDs pro camelô. E o camelô fazia cópia e revendia. Olha, foi a época. Isso faz muito tempo, hein? Foi antes de 2007, 2008, né? Então, depois eu comecei a trabalhar com isso, abri uma lojinha em casa, né? Não deu muito certo, né? Não foi pra frente. E aí eu fui trabalhando em outras áreas, até que chegou num momento que minha família voltou pro Paraná. Minha mãe, minha irmã, e eu tava em vias de voltar também, tá? E aí eu voltei pra Paranavaí,
que minha irmã mais velha estava morando aqui, depois que a gente saiu de Santa Catarina, ela estava casada, só que ela foi direto para Santa Catarina. E a gente voltou para cá. Que tipo assim, Rio de Janeiro sobrevivia, ganhava um dinheiro, gastava ali, mas nunca melhorava de vida. Não tinha perspectiva para nada. Aprendeu, né? Que era assim ali, não tinha muita oportunidade. Não tinha muita oportunidade. Mesmo não tendo muita oportunidade, Thiago, mas você percebeu o quão visionário você já era naquela época, mesmo com pouca maturidade? Sim. Né? Você não desperdiçava as oportunidades que passavam por você, né? Não, eu carrego isso até hoje, né? E aí fui para Paranavaí. Então, Paranavaí foi um desafio. Pra você ter ideia, Paranavaí acho que eu estava com 19 para 20. Foi o primeiro serviço de carteira registrada. Na época eu tinha abandonado a escola, que eu tinha abandonado o ensino médio. Foi uma decisão, ou eu trabalhava ou eu estudava. Sim. Eu trabalhava de manhã, de tarde, muitas vezes de noite, porque eu fazia bico de garçom, sempre fiz. Sim. Mesmo quando eu saí lá no Rio de Janeiro, eu trabalhava de garçom de noite em alguns lugares. Quando eu vim para Paranavaí, foi o primeiro serviço que eu peguei, foi de garçom. Então, registrado? Não, não era registrado. Aí eu trabalhei de garçom num espetinho, que era do lado da Unipar, numa faculdade. Depois eu trabalhei num lanche, cachorrão, fazia lanche. Sim. Tá? E depois eu trabalhei de garçom na cachaçaria, Água Doce, que é conhecida em Maringá e tem em Paranavaí também. Então trabalhei um bom tempo lá, depois fui para um restaurante até um pouco mais chique na época, né? Porque currículo extenso. Eu trabalhava muito bem de garçom, gostava muito de trabalhar como garçom e era recomendado para trabalhar em outros lugares. Olha que bacana. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, preciso ter um serviço de carteira assinada. Preciso fazer alguma outra coisa. E os serviços que empregavam mais era frigorífico, batedor de aves. E eu fui trabalhar lá. Muitas pessoas que eu conhecia durava 30 dias, 3 meses e saía, não aguentava. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá. Na época era chamado de Mr. Frango lá em Paranavaí. Aí mudou o nome, né? E eu iniciei trabalhando numa balança eletrônica, né, porque eu tinha um curso de informática. Esse foi o diferencial da minha seleção. Já ajudou bastante. Já ajudou bastante, né? E aí eu fui trabalhando nisso. Depois eu trabalhava, fazia hora extra sábado e domingo, tá, para complementar mais o salário. Eu ia e trabalhava na câmara fria, carregamento, né? A câmara fria lá é 30 graus abaixo de zero, basicamente. E também no carregamento. Eu pegava as caixas de frango e fazia as pilhagens, né? Então, na época eu acho que eu era muito mais forte do que era hoje. Né? Você estava com que idade, Thiago? Lá em Paranavaí acho que estava 20, 21, mais ou menos por aí. Foi nesse período que você conheceu a Michelle ou não? Não, passou bastante tempo ainda. Aí eu passei 1 ano lá, não quis mais trabalhar, né? Quis sair. Trabalhei numa fábrica de sapato, fazia sapato. Maquinário, tudo, desde a forma até a construção do sapato. Olha. E depois de Paranavaí a gente começou a ter muito problema, família, pessoal e tudo. E foi uma decisão ou de voltar para o Rio de Janeiro ou de ir para outra cidade. E acabamos parando em Maringá. Fomos morar em Maringá, fui atrás de emprego. E aí eu tava assim, não, eu preciso voltar a ser garçom, que eu já sei fazer. Eu comecei a mandar alguns currículos. Aí eu até teve uma entrevista que uma dona de uma pizzaria virou pra mim e falou assim, por que eu vou te contratar se você já trabalhou em tantas empresas aqui, você não para em lugar nenhum? Aí foi desse jeito, eu falei, não, obrigado, tudo bem. Aí eu fui pra casa, parei, pensei e falei assim, por que eu tô pensando em voltar a ser garçom? Por que eu não arrumo alguma coisa melhor? Aí comecei a mandar currículo em outras lojas. E eu consegui, passei numa entrevista, trabalhei na loja da Claro. Trabalhei no shopping Catuaí. Catuaí não, na época não tinha Catuaí. No shopping Cidade, no Avenida Center. Aí tinha uma loja da Claro na Erval e tinha uma loja na São Paulo. Então trabalhei em todas essas lojas. Foi mais de 1 ano de Claro. Aí vendia bem, ganhava até razoavelmente. Vamos colocar assim que na época eu ganhava, era solteiro, né? Ganhava 3 mil reais, eu falei 2 mil, 3 mil. Na época ganhava quem muito bem. Ganhava bem. Porque eu vendia muito bem. Então eu ganhava muita comissão. Depois eu saí da Claro, fui pra TIM. Não emplacou, não deu certo. Mas foi uma decisão bem equivocada minha. Voltei pra Claro. Também não deu mais certo, já não era mais o mesmo pique. Saí da Claro, fui pra Oi.
Trabalhei 30 dias e saí dessa história. Aí fui para uma outra área de trabalho, venda de curso profissionalizante. Fui para uma entrevista, 40 pessoas na entrevista, dinâmica. Depois fiquei entre os 3 no final, aí foram 15 dias de venda intensiva para ver quem ficava e eu acabei ficando. Né? Então, dos 40 sobrou eu. Fiquei mais de um ano nessa empresa, que é o Sebrac, Centro de Curso Brasileiro lá da Neo Alves Martins. Então, trabalhei muito bem lá, fiz uma amizade muito grande com o gerente da época. Esse gerente ele recebeu uma proposta de trabalho para ser gerente geral de uma escola em Recife. E ele me fez o convite para ir lá como vendedor. Ó, Thiago, olha só a proposta que eu tive que pensar muito bem. Quando ele estava para sair, o pessoal da empresa me ofereceu o cargo dele, que era supervisor ali, né? No Sebrae ganhava mais do que eu nesse ponto, né? E eu parei e pensei assim, olha, eu não entendo nada, eu não sei liderar, eu não sei fazer isso aqui, porque a minha primeira experiência de liderança foi na fábrica de sapato, foi muito mal, muito ruim, eu perdi a equipe inteira, tá? E aí me veio na cabeça, eu não estou preparado para aceitar isso aqui, eu como vendedor vou bem e tal, mas eu também quero crescer. Sim. E aí eu rejeitei a proposta, falei, olha, não é para mim, tá? E eu aceitei a dele para continuar sendo vendedor, para sair de Maringá e ir para Recife. Desafio. Sim. Tá? E eu cheguei em Recife, na hora que eu entrei na empresa, deu vontade de voltar embora. A empresa era outra escola de curso, tava devendo todo mundo, tava no vermelho, lá as pessoas falavam que tinham sido enganadas, começavam a xingar, quebrar as coisas. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Isso. Aí eu e ele tava morando, somente eu e ele na época, a família dele tava aqui, a gente tava ajeitando as coisas lá também. E pegamos, arregaçamos a manga e falamos, vamos trabalhar. Eu atendia 10, 20, 30 pessoas no dia, e cada atendimento era 20, 30 minutos. Normalmente o atendimento para venda de curso é 1 hora. Sim. Então eu chegava 10 horas da noite, estava atendendo o pessoal ainda. E a gente começou a colocar alunos, resolver os problemas, a empresa começou a crescer. Aí formamos uma boa equipe, eu passei para um cargo de supervisor e 6 meses depois eu passei para um cargo de gerente. Então, aumentando o salário, mais responsabilidade, e começou a mudar. Depois disso, ele acabou saindo por algumas questões pessoais, voltou para o Paraná e eu recebi uma proposta para ir para Fortaleza. Eu estava de férias aqui no Paraná, um dono de uma rede de escolas lá de Fortaleza fez uma proposta, eu fui. E dali eu pro viajar no Nordeste. Fui para Fortaleza, muito bem também. Aí chegou uns 6 meses mais ou menos morando. Eu estava quase 2 anos no Nordeste. Aí eu peguei e falei, tô cansado disso aqui, quero voltar pro Paraná. E o meu ex-gerente, né, o nome dele é Alex, hoje ele tá em Anápolis. Ele pegou, não, Thiago, eu tô aqui em Londrina, que tá dando certo, e vem pra cá, vamos trabalhar junto, e vem. Vim embora. Fui morar em Londrina. Ou seja, você sempre movimentou o seu network, né? Bastante. Sempre, né, teve esse contato todo. Aí fui pra Londrina, trabalhar no Instituto Embeleze, como vendedora. Tá? Olha só tudo que eu já fiz. O Instituto Embeleze, gente, em Londrina é sucesso até hoje. Os caras fazem muita diferença, sim. Faz. Né? Duramos 3 meses depois que eu cheguei. Porque o dono chegou. O dono era. Hoje não é mais o mesmo dono. Ele era loucão das ideias. Ele chegou num dia, ele falou, mandou 30 funcionários embora. Meu Deus. Assim, ele dava umas loucuras e mandava embora, tava nem aí. Fechava a loja, depois abria. Aí foi eu e o meu amigo lá, o Alex, que era o gerente, pra casa dele. Falei, agora o que nós vamos fazer da vida? Chorando as pitangas. Aí eu peguei e falei, olha, eu não vou continuar em Londrina, meu gasto aqui, eu morava sozinho, meu gasto é grande, eu vou voltar pra Maringá. Minha mãe morava em Maringá ainda. Vou voltar pra cá, vou ficar um tempinho na casa dela e vou ajustar aí o que eu vou fazer. Um mês que eu tava lá, e ele já tava, o meu ex-gerente, ele tava em Goiás, Anápolis. Ele teve uma das propostas que ele sempre lutou pra ter, maior rede de escolas, para ser gerente, que era muito difícil de entrar. O gerente lá é praticamente sócio da empresa, dono da empresa.
E aí ele me fez de novo a proposta, Thiago, vem pra cá. Eu tava com isso engatilhado já. E foi nesse período que eu conheci a Michelle. Olha que bacana. Então, lá em Anápolis? Não, em Maringá. Ah, em Maringá. A gente conheceu por um aplicativo de relacionamento. Gente, olha, é uma das histórias que eu conheço que deu certo. Olha só. No tempo que a gente estava junto, ela trabalhava na aviação, trabalhava na Gol, no aeroporto de Maringá. Uhum. Tá? E ela também tinha uma proposta para ter um outro trabalho na aviação, tá? Para ganhar mais. Só que a gente começou a ficar muito junto, muito próximo. Uhum. E eu recusei a proposta e ela também, e ficamos juntos. Olha que bacana. Tá? E em 30 o amor dias. Falou mais alto. Foi. Em 30 dias namorando, a gente foi morar junto. Olha. Exatamente. E fizeram dar certo, gente, porque eles estão juntos até hoje. É um casal maravilhoso. Estamos há 10 anos. Olha que maravilha. Tá. E aí eu comecei a trabalhar de novo, né, com escola de curso profissionalizante. Na época eu estava com o Andreotti, né, a faculdade Andreotti, montei a equipe de vendas e tinha muita dificuldade de recebimento. Eu já não tinha mais a mesma vontade de vender que nem eu tinha antes, então o negócio não emplacava. Passamos por muita turbulência, muita dificuldade financeira, eu e a Michelle no início. Ela tinha uma vida mais estabelecida do que eu, né? Então, ela já tinha sido casada aí por 12 anos, mais ou menos. Tinha morado nos Estados Unidos um grande tempo, já estava com 2 filhos. E mesmo assim fomos morar junto. Tá? Tinha muita ainda desconfiança da própria família dela, entre outras coisas. Uhum. E aí eu passava por muita dificuldade financeira no início, porque eu não recebia. Trabalhava, não recebia. Sim. Vários problemas. Aí eu saía de uma escola, ia para outra, recebia menos ainda. Muita dificuldade. Eu trabalhei em 3 escolas. E foi nesse período que você entrou para a vida pública? Que você foi um pouco depois. Aí eu saí dessas 3 empresas, 3 escolas, fui trabalhar em uma outra empresa que era venda de equipamento de informática e cabeamento para fibra ótica. Então também não deu muito certo. Trabalhei um tempo, fiz alguns eventos com a empresa, mas não deu fruto. Entendi. Nesse período ela tinha saído da Gol, né? E ela entrou na Secretaria de Saúde de Maringá. Trabalhou ali uns meses, né? Final da gestão, na época a gestão do Pupim. Né? Porque o pai dela, o falecido Cardoso, né? Ele era, na época, assessor do Ricardo Barros. Ele foi assessor durante 25 anos da vida dele. Foi mesmo. Muito conhecido na região, Sim. o Cardoso. Quem não conheceu ele? Meu Deus do céu. E depois a Michelle foi na eleição ali de 2016, né? Em 2017 ela assumiu lá em Sarandi. Ela primeiramente assumiu na Guarda Municipal e depois ela foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí foi nesse período que eu assumi em Marialva. Aí você foi para Marialva com que cargo, Thiago? Eu iniciei lá como secretário de administração. Bacana. Era um acordo político inicial. Depois eu passei esse cargo para o diretor de licitações da época, que já era da base da administração há muito tempo. Então eu fui lá para organizar certo departamento. Iniciei no recursos humanos, né? Tinha coisas ali que precisava ser resolvida. E depois eu passei para o cargo de diretor de licitações. E aí que eu comecei a desenvolver a função pública. Com a experiência de trabalho, quis aplicar isso na administração pública e melhorar os procedimentos. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente quer melhorar as pessoas, mas a gente tem que melhorar os processos de trabalho para identificar se a pessoa é boa ou ruim. Sim. Tá? Se a gente não consegue identificar se ela trabalha, se ela não trabalha, se o processo está dando certo ou está dando errado, você fala que ninguém faz nada, que todo mundo é ruim, todo mundo vai lá para prejudicar, e não é bem assim. Tem muito funcionário público que trabalha e trabalha muito, só que não tem condições de trabalho. Eu vejo que a tecnologia e a melhoria chega por último na administração pública. As prefeituras não se preocupam com isso. Aqui em Mandaguaçu também não é diferente, é exemplo. Tá? Exemplo de má gestão por falta de eficiência. Então você não consegue mensurar se os funcionários realmente trabalham bem. E aí você pega os cargos de liderança que muitas vezes não são compatíveis a fazer essa mudança. Que quem tem que fazer essa mudança é os cargos de liderança, os cargos comissionados. Mas aí quer participar de vídeo, quer
falar lá com o prefeito, puxar o saco, quer passar o dia inteiro lá falando mal dos outros. E muitas vezes são esses que são premiados. Tá? Esse é o paralelo da administração pública. Porque quem carrega o piano mesmo nunca é lembrado. Não aparece, Thiago. não é lembrado, não aparece. Infelizmente. E aí, o que eu fiz? Eu fiz também da administração pública uma escada profissional. Então, o departamento de licitações na época em Marialva é um departamento que era chamado de caixa preta. Ninguém podia falar, ninguém podia saber de nada. Ninguém queria falar de licitação na cidade. Tá? É um tabu, claro, na maioria dos lugares. E nós transformamos isso por um departamento mais transparente possível, onde a gente falava o tempo todo. E aí a gente começou a participar de premiações, desenvolveu o programa de compras locais, né, organização do departamento de licitações, transformação digital, que foi alçado aí como o melhor departamento de licitações na região noroeste do estado. Ganhamos um prêmio via Sebrae. Na época eu fui convidado para dar algumas palestras para alguns municípios. Foi em Paranavaí, Colorado, Maringá, Campo Mourão e Umuarama. Ô Thiago, esse seu sucesso dentro da prefeitura de Marialva, onde você começou politicamente, é reflexo de todo esse seu histórico profissional lidando com pessoas de diversos segmentos? Eu tenho certeza que sim. Contribuiu, né? Contribuiu muito, porque eu não conhecia bem de administração pública. Sim. Então, eu tinha as opções da seguinte forma: ou eu fico aqui, trabalho, ganho meu salário e deixo passar e tento fazer alguma coisa, e muitas vezes sem frutos, ou eu coloco a mão na massa e faço uma diferença com a experiência que eu já adquiri. Porque quando eu tive passagens, principalmente nas escolas de curso profissionalizante, eu contratava, demitia a pessoa, eu fazia treinamento, fazia alinhamento, eu tinha que motivar a equipe, eu tinha que transformar, eu tinha que identificar se realmente alguém trabalhava, se não trabalhava, porque a gente tinha meta, a gente tinha resultado, tinha que ter sucesso. Tá? E por isso que eu consegui transformar boas equipes, que eu tenho contato, muitas vezes até hoje, com pessoas que se deram bem, cresceram, cada um está numa empresa diferente, às vezes abriu o seu próprio negócio, mas eu tive equipes por um prazo considerável que tinha muito resultado. Tá? Então isso, obviamente, veio uma transformação de lidar com o servidor público. É claro que a gente tem um impacto, porque assim, servidor público a gente não pode mexer, que nem uma empresa privada. Olha, isso aqui não está funcionando, manda embora. Na administração pública não é assim. Claro que não. Ah, mas tem um padrinho político, mas eu não posso mudar de setor, mas só tem ele que faz isso, tem N características. Então quem entra tem que entender dessas características e extrair o melhor das pessoas que estão ali. Tem que liderar as pessoas que estão ali e não mandar ser chefe ou porque o prefeito mandou. Tem muito isso. Gente, tem uma diferença muito grande em aquela pessoa que acha que é chefe e a pessoa que acha que é líder. Exatamente. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. O líder ajuda a sua equipe a crescer. Exato. O chefe não tem essa preocupação. Não, o chefe, ele quer que o povo trabalhe para ele e depois chega na hora de defender a equipe, ele ainda bate na equipe ainda. O fulano presta, o outro não resolve. Todo mundo tem suas características, a gente lida com pessoas, deve respeitar todo mundo. Tem pessoas que não trabalham e você tem que saber o motivo. Só porque ela é folgada? Não, porque ela já foi humilhada muitas vezes ali, porque ela já trabalhou muito e nunca foi reconhecida, tá? Porque ela já esteve no lugar muitas vezes do próprio chefe ali e sabe como lida com o departamento e ela está excluída hoje. Tem N características. Sim. Então, quando eu entrei, eu tinha pessoas lá que estavam há 10, 15 anos na licitação. Aí chega um cara de fora, Primeira coisa, cara de fora. O que esse cara tá fazendo aqui? Né? O que tá fazendo aqui? Vai tomar o meu lugar? Como é que é? Exatamente isso. Então, o que eu tive que fazer para transformar em primeiro lugar? Saber tanto quanto. Tudo que eu fazia no final do expediente, eu ficava em casa estudando e fim de semana eu estudava também. Sobre licitações, sobre sistema. O sistema que era utilizado na época, hoje eu posso dizer com total tranquilidade que eu sei muito mais do que o pessoal que trabalhava lá há 10 anos. Eu buscava informação, eu aumentei a capacidade de utilização do sistema, a gente começou a usar várias ferramentas, eu ia na empresa, eu buscava saber, fazia treinamento. Então... Autodidático você. Tem uma coisa que você precisa ter vontade de fazer. Sim. E eu tinha um objetivo. Eu encarava a administração pública como uma grande oportunidade profissional. Não simplesmente um cargo político que eu tô aqui e eu vou ganhar um salário bacana. Sim. Não, oportunidade profissional. E eu me colocava sempre em desafio. Então eu tinha certas ideias, eu olhava municípios que funcionavam e falei, dá para implantar aqui. E eu sempre tive desconfiança. Porque é aquela história.
É fácil vir alguém de fora e falar que quer mudar tudo. O problema é dar certo. Essa É fazer é o dar paradigma. certo, né? É fazer dar certo. Então eu estava propondo que a gente fizesse melhorias nos departamentos lá de licitação, principalmente, que é o coração da administração. Sim. Tá? O prefeito faz uma boa gestão porque tem um departamento de licitação muito bem organizado. Tá? Quem não faz, falta tudo na prefeitura. Tá? Não consegue abrir uma licitação de obra, asfalto, merenda, medicamento, falta tudo. Então nós começamos a trabalhar, melhorar. Eu tive muita resistência. Eu ouvi de servidor público o seguinte: o que você está querendo implantar aqui, você quer dar mais trabalho para nós. Você vai atrapalhar a minha vida. É muito trabalho para mim, É muito né? trabalho. 6 meses depois, eu ouvi do mesmo funcionário: olha, o que você fez aqui, hoje eu trabalho menos. Melhorou o meu trabalho. Agora eu tenho informação, agora eu consigo me organizar. Sim. O que aconteceu? Eu comecei a ter os servidores efetivos defendendo o meu trabalho. Tanto que eu vou para Marialva, eu converso com todo mundo da prefeitura. Claro que tem muita gente nova, agora a nova gestão. Mas eu sempre tive um grande relacionamento com servidores que estão lá, servidores de carreira. E eu fiz transformações que daí eu aproveitava, eu me doava para auxiliar outras secretarias. Para melhoria, para organização. Eu treinava o pessoal, então eu treinava os servidores efetivos, a gente fazia muita reunião de alinhamento. E aí eu ouvi muito da gestão seguinte: Thiago, maravilhoso o que você fez, olha, reconhecimento do Sebrae, isso é muito importante, mas isso não dá voto. Eu ouvi isso daí dentro da prefeitura. Eu falei, você tem razão. E eu não fui contra, assim, nossa, tô fazendo tudo isso aqui, não tenho nenhum reconhecimento. Não, você tem razão, eu não pensei por esse lado. Sim. Tá? Então vamos fazer da voto? Vamos atrás de projetos que tenham reconhecimento da sociedade. Aí nós começamos com um projeto que era de Londrina, que é o programa de compras. Começamos a trabalhar com o programa de compras do município. Começamos a trabalhar com os empresários. Isso virou um case político. Foi discutido na política como programa de eficiência, de melhoria, de desenvolvimento econômico, de retomada da economia na época do Covid. Legal. E ganhamos 2 prêmios de gestor público através desse programa. Reconhecimento estadual. Tá? Então, fizemos ali o primeiro evento de uma conferência de políticas públicas em compras públicas. Convidamos o Tribunal de Contas do Estado lá para Marialva. Reunimos todas as prefeituras da região. Fizemos um baita evento, dei palestra no dia junto com o tribunal. Isso é reconhecimento. Sim, com certeza. Ô, Thiago, e quantos anos você ficou em Marialva nesse trabalho? Aproximadamente 6 anos. Tá? Então, nós terminamos ali. Então, foram os 4 primeiros anos ali da gestão. Trabalhei mais os 2 seguintes, né, praticamente. Mas, o que aconteceu? Eu permaneci na gestão pelo trabalho executado. Eu iniciei como cargo político. Sim. E depois um cargo de execução técnica. Tá? Então eu permaneci porque o meu trabalho foi bem feito. E dei continuidade na gestão. Só que eu colocava uma coisa muito clara na minha cabeça: isso tem fim, isso vai acabar. Eu não quero viver baseado em uma disputa política para ver se eu consigo alguma coisa. Eu preciso ter algo. Aí nesse momento foi que você virou empresário. Aí eu abri minha empresa. Eu abri minha empresa em 2021, né? Então eu tinha a minha irmã, na época, que iniciou comigo, e a Michele, que fazia o trabalho de licitação, porque a Michele ela tinha saído já da administração pública devido a problemas de saúde, ela estava em Sarandi. Aí quando ela descobriu que o câncer de mama, ela teve que sair, foram muito tempo de dificuldade, de cirurgias, e foi no período da Covid. E eu ia todos os dias, eu saía da prefeitura, eu fazia fim de semana e à noite muitas vezes lá na prefeitura, e no meio do dia eu saía 1, 2 vezes na semana para poder acompanhar ela nas quimioterapias que ela fazia. Então todos as cirurgias, os tratamentos eu estava em conjunto. Aí ela ficou trabalhando comigo na empresa, né? Porque eu estava na prefeitura, então ela estava à frente. A ideia inicial nossa era auxiliar outros empresários a vender os serviços e produtos para a administração pública. Depois a gente começou a trabalhar de um formato diferente, que aí a gente começou a ter mais resultado, ter profissionais. Começamos na área da assistência social para poder vender ali os serviços para a administração pública. Começamos a participar de licitação, deu certo, né?
Inclusive, início de 2022, nós fechamos um contrato com o governo estadual de Minas Gerais. Foi uma capacitação para 270 servidores, né? Eu consegui ali com algumas profissionais ali de Maringá, da região. A gente fez um baita de um trabalho lá. Foi o maior contrato que eu peguei na época. E eu ainda estava no departamento, mas eu estava naquela história. Ou eu continuo, ou eu foco na empresa. Eu tive a proposta do Sebrae, então, pelo trabalho desenvolvido, tive o convite de ser consultor credenciado do Sebrae. Então, credenciei minha empresa, passei por todo um processo de seleção. Tem uma bancada que analisa a documentação técnica. Depois eu tenho que fazer vídeos de gravação, como se eu estivesse fazendo uma consultoria, uma palestra, para ser analisado. Então, é bem criterioso. O Sebrae é muito criterioso, muito criterioso. Então, passei no credenciamento, me credenciei, mas ainda estava na administração pública. E pegava palestras à noite, né? Saía da prefeitura e ia fazer palestra em outro município de compras públicas. Só que começou a ter mais volumes do Sebrae, de palestra, entre outras coisas. E aí eu falei assim, acho que está na hora de sair. Né? Até que não cause um conflito também com o que eu estou fazendo lá em Marialva e possa dar um prejuízo para a administração, que não é esse o objetivo. Foi nesse período que, na época, o secretário de administração, amigo meu, foi padrinho do meu casamento, tem uma baita amizade, um grande respeito. Pensa assim, entra num departamento, é uma pessoa de 70 anos de idade, já passou por várias administrações, e um cara que quer fazer mudança, quer alterar tudo. E alguém que tem uma certa resistência fala assim, vamos na segurança. Foi difícil a gente trabalhar, só que nós fizemos uma dupla, de que como ele viu que começou a dar resultado algumas coisas que eu estava fazendo, ele comprava a minha ideia e me defendia. Tá? E aí, a gente trabalhava sempre em conjunto. O que ele não conseguia na parte tecnológica, eu ajudava ele. E o que eu precisava na articulação, a experiência dele, ele me ajudava. Então, isso é trabalhar em equipe. E a gente tem uma amizade hoje, de eu visitar a casa dele. Nossa, muito grande. Um respeito enorme. Cláudio Virgentin, um dos secretários mais respeitados, passou pela prefeitura de Marialva. E olha que bacana, gente. O ego dele, não tinha, muito humilde. Né? Porque chegar um cara novo como o Thiago, né, juntar com alguém já experiente, que passou por várias administrações, se ele tem o ego inflável, como muitos têm hoje na política, com certeza ele não teria te dado nenhuma oportunidade. Mas pela humildade dele, ele falou, opa, o Thiago tem potencial, eu tenho experiência, mas ele tem a força do trabalho e excelentes ideias. Então nós vamos juntos para poder fazer a diferença. Exatamente. E olha que bacana. E fizemos a diferença. Precisa disso hoje na política. Precisa. Falta, é o que eu falo, trabalho em equipe, liderança, parcerias, pessoas identificar que são pessoas. E não simplesmente um número. Sim. Ou colocar um objetivo dizendo que isso aqui não presta, ou o servidor público não presta. Vamos trazer o cara de fora que ele vai vir e vai resolver. Ô Thiago, assim, uma curiosidade, né? E o que levou você, porque o ano passado foi ano político, e o que levou você, o que mais te motivou? Né? Porque quando você fala de política, né, assim, de toda essa experiência que você viveu dentro da Prefeitura de Marialva, a gente vê que brilha o seu olho, que você realmente é um cara que quer fazer a diferença, né, no setor público. E foi isso que motivou você a colocar o seu nome à disposição ano passado e vir para uma disputa de prefeito em Nova Iguaçu? Também, mas eu vou chegar lá com alguns minutinhos. Faz parte da trajetória. Faz parte, tá certo. Então, assim, o meu secretário na época, o Cláudio Virgentin, ele mudou de cargo até para ganhar mais como chefe de gabinete. E ele virou para mim e falou, dava uma diferença assim a mais de secretário para diretor de R$3.000, mais ou menos. Ele virou para mim e falou, Thiago, o cargo de secretário de administração é seu, eu quero você aqui. E eu tava naquela, ou eu saio ou eu continuo. Eu não tava indo numa segurança na minha empresa. Sim. Tá? Mas eu pensei assim, se eu forçar na minha empresa e trabalhar direitinho, eu tenho um resultado melhor. Ou eu fico na segurança aqui por mais 2 anos, daqui a pouco acaba o período político, eu não sei o que eu vou fazer. Eu recusei o cargo. E fui de cabeça para trabalhar. Pedi as contas. Potencial na empresa. Teve até uma festinha de despedida. O prefeito também chamou. Nossa, foi muito bacana, com todo mundo do departamento, prefeito, o secretário. E aí eu saí da prefeitura e toquei. Comecei a arregaçar as mangas e trabalhar.
E eu começava a prestar consultoria para outras prefeituras em licitação, né, programa de compra que eu comecei a fazer pelo Sebrae. Então começou a dar resultado e eu já estava ganhando bem mais do que ganhava como diretor e como secretário. Então eu falo hoje assim... É porque você não se acomodou, né? Para trabalhar como cargo na prefeitura ninguém me pega mais. Não, porque assim, eu trabalho na minha empresa, eu tenho uma certa liberdade, eu tenho minha agenda. Eu posso pegar e trabalhar de noite, trabalhar fim de semana. Sim. E de repente eu quero no dia do meio da semana que eu não tenho agenda, eu falo assim, eu não vou trabalhar hoje, vou ficar em casa. Eu tenho essa liberdade de fazer isso. Eu quero tirar 10 dias, eu vou sair de férias. Eu tenho essa liberdade, coisa que o vínculo de trabalho você não vai ter. Não vai, isso é verdade. E eu tenho possibilidade de expansão da minha empresa, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, viajava bastante, fechamos contrato em São Paulo, fechamos aqui no Paraná, em vários municípios. Eu pegava aí 1.000 quilômetros por dia de estrada. E eu faço isso, às vezes até hoje, né? Mas fazia muito na época. E eu morava no centro de Maringá, morava de aluguel. Chegou um momento que eu tava... a gente estava de férias em Santa Catarina, que eu falei, olha, precisamos mudar. Precisamos sair dessa, precisamos comprar nossa casa. Fomos começar a ver, decidimos, né? Sim. Vamos começar a ver na região. E aí foi uma questão de quê? Custo-benefício, né? Marialva, era uma ideia ir para Marialva, porque é uma cidade que eu já me identificava muito, né? Maringá é um custo muito alto para você ter uma casa razoável, tem que ser bairros muito afastados. Tá? E eu falo assim, é mais fácil ir de Mandaguaçu pro centro de Maringá do que alguns bairros de Maringá pro centro. Com certeza. Tá? E aí eu tava assim, entre Floresta e Mandaguaçu. Que o valor imobiliário era praticamente o mesmo, muito parecido. Só que o porte de Mandaguaçu maior e de logística de estrada para mim era muito bom. Sim. Foi quando a gente viu uma casa que fizemos amizade com o pessoal que vendeu nessa casa, que é a Marcilene, que está trabalhando comigo hoje. Ela é diretora de um CMEI e a gente tem um projeto de expansão para trabalhar na área da educação com as prefeituras. Ela está à frente. Eu falo assim, a gente vai fazendo parceria, vai fazendo amizade. O corretor de imóveis que vendeu a casa para nós é meu amigo pessoal hoje. A gente faz churrasco em casa, na casa dele. A gente, inclusive, depois a minha mãe, que morava em Maringá, né? Com o meu padrasto, minhas irmãs, compraram casa aqui também, lá no Jardim São Rafael. Ou seja, Mandaguaçu abraçando a família Medeiros. Exatamente. Viemos pra cá e nós fizemos muita amizade, que nem eu tenho amizade ali com o Matheus, a Stephanie, da padaria Della Madre. Hoje eu sou o padrinho do filho deles. A gente criou uma relação de amizade com vizinhos lá de casa, o David, a Gabi, que estão sempre junto com a gente ali também. Então a gente criou um vínculo de amizade que Maringá não tinha. Maringá nós não tínhamos. Sim. Tá? E aí eu queria expandir, né? No início eu ia abrir uma lojinha, um escritório, né, da minha empresa, lá no centro comercial, ali na 7 de setembro. Acabou que a gente teve uma ideia de adquirir também um polo educacional, mas por questões de acessibilidade não podia ser lá. Eu estava praticamente fechado a loja lá, né? Aí pegamos ali na Bernardino Bogo, né, do lado da Agência do Trabalhador, que é o polo da Estácio. E só que assim, o polo da Estácio nunca foi, até o presente momento, nosso carro-chefe. Era algo que a gente tinha uma ideia de expansão, né? A minha empresa é a Triunfar Assessoria, Consultoria e Treinamentos, que é o nosso carro-chefe. É quem realmente traz a receita, traz resultado para nós. Sim. Hoje nós estamos atuando aí em aproximadamente 30 municípios, né? Na área da educação, na área da assistente social, na área de política pública, na área de licitação. Inclusive nós estamos no estado de São Paulo, Goiás, nós estamos em Santa Catarina e no Paraná. Que bacana. Cresceu muito. E vamos crescer mais. A ideia é essa. Né? E nós contratamos muitos profissionais. Então eu tenho uma equipe hoje de professoras, né? São 5 professoras que trabalham em conjunto conosco. Tá? A gente está com formação de professores ali. É uma força-tarefa mesmo de profissionais. A gente está em Pitangueiras, nós estamos em Lucélia, São Paulo, formação de professores. Está finalizando aqui, finaliza mês que vem em Cruzeiro do Sul.
Na área de assistente social, eu tenho várias assistentes sociais, tenho em torno de 8 profissionais que trabalham conosco. Trabalhamos aqui na região, trabalhamos na região de Foz do Iguaçu, Cascavel, e vamos longe, de Ivaiporã. Estamos em várias regiões aí na assistência social. A área de políticas públicas e consultoria eu tenho lá em Santa Catarina. Recentemente a gente fechou um contrato lá e alguns lugares da região, e trabalho e atuo muito diretamente pelo Sebrae. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha uma bagagem política e uma experiência, mas nunca fui candidato a nada. Nunca, momento algum. E eu falava assim, isso não é para mim. Trabalho nos bastidores, já tinha trabalhado nos bastidores políticos. Desde a campanha do Silvio Barros, 2016, que ele perdeu para o Ulisses na época, eu participei da campanha ativamente, né? Fiz campanha, fui para rua, participava de reuniões políticas. Na época assessorei um candidato a vereador, né? Foi a minha primeira assessoria que eu fiz para candidato. Depois, em Marialva, trabalhei ativamente na campanha do Vitor Martins em 2020. Na parte estratégica, eu trabalhei formulando o plano de governo, auxiliando em entrevista. Ou seja, em todas as áreas você já atuou. Já atuei e trabalhei diretamente fazendo a campanha de um candidato a vereador, amigo meu e meu sócio hoje, o Diógenes. E foi a primeira vez que ele foi candidato. Ele foi o 5º vereador mais votado, não entrou por causa da legenda. Ele teve mais de 500 votos. Ai, que pena. Essa questão de legenda, gente, eu particularmente, Adriana Oliveira, não concordo. Não, também. Eu acho muito injusto, Thiago Medeiros. Não aceito. Eu tenho uma dificuldade com algumas coisas. Dizem que é o sistema proporcional para dar igualdade, e eu não concordo também. Não tá? Não traz igualdade. Eu acho que não. Bons candidatos aí ficam de fora, mesmo sendo melhor votado. Sim, porque é a população que decide, a população que é aquela pessoa. Exatamente. Não é a legenda que quer, é a população. Exato. E acabou que ele não entrou e ele se tornou sócio da minha empresa. A gente abriu a empresa junto, eu e ele. Tá? Anos depois, nós acabamos em vários acordos, abrimos uma outra empresa de consultoria com outro profissional, o Alberto Caetano. E depois fechamos essa empresa, na verdade incorporamos a nossa e fechamos uma sociedade só. Sim. Hoje nós somos em 3 na empresa, né? Então eu sou administrador, pós-graduado em licitação. Eu tenho o Alberto, que é advogado, e ele é diretor jurídico da empresa Lotec, e ele também é pós-graduado em licitações. Tenho o Diógenes, que ele é contador da administração pública, também pós-graduado em licitação e assim, tem uma bagagem profissional. Sim. Né? Então, quando nós viemos para cá, Jardim Atlântico, né, que é onde eu moro, já observa que falta política pública. A cidade cresce, mas falta política pública. E eu vejo assim que dá para fazer muita coisa boa com uma boa gestão. E com a experiência que você tem vindo para uma cidade como Mandaguaçu, ficou fácil de você identificar, Thiago, exatamente onde que estavam os problemas. Sim, exato. E aí o que eu quero? Eu quero que a cidade evolua, que a cidade cresça. Primeira vez que eu tenho assim, um relacionamento direto com a cidade, um apego que eu tenho com Mandaguaçu. Tá? A minha empresa está aqui, minha família está aqui, a minha casa está aqui. Então eu trouxe minha vida toda para cá. Meus negócios são aqui, né? Por mais que eu viaje em vários lugares, mas é aqui. Eu pago imposto de prestação de serviço aqui. Teve até política assim, o pessoal fala besteira em todos os momentos, né? Porque a maioria das pessoas, quando chega a política, não tem postura. Muito menos educação para lidar com as demais pessoas. É mais fácil querer denegrir a imagem de alguém do que realmente fazer algum tipo de proposta, né? Então, eu tenho um carro, uma Tucson, né? 2013, tem um Golzinho 2009 que até dei para Maria Júlia, transferimos para cá, e a Tucson tá com a placa de Maringá. Aí que falava na campanha, o Thiago lá, a placa do carro de Maringá, deu imposto, traz para cá. A pessoa que normalmente fala isso, na verdade nem gerar imposto ela gera, né? Porque eu, como empresário, gero muito mais imposto para a cidade do que certeza. Pessoa que normalmente está aí em certos cargos e não gera nenhum tipo de trabalho, não gera nada. E a casa, IPTU. Exatamente, né? Então são situações assim que você fala assim, não tem o que dizer, né? São coisas bem bizarras. Eu decidi entrar na política, foi basicamente um dia que eu acordei.
eu acordei de manhã e sabe como que liga a mente e fala assim, você precisa ir? Alguma coisa falando na minha cabeça, não, você tem que ir. Sim. E eu não tinha equipe política, eu não tinha grupo político. Muitos acham até hoje que eu saí porque foi um acordo com o ex-prefeito, com o índio, que era para tirar voto dos outros. Eu falei, gente... E dinheiro também ele não tinha, viu, gente? Eu peguei um partido, que é o Avante, em abril do ano passado, fechando a janela partidária, sozinho. Eu fui para Londrina, pedi esse partido pro Alex Canziani. Ele me deu esse partido como presidente do partido aqui. Montei o partido em 15 dias, regularizando pendência, porque ele já existia aqui desde 2018, mas não tinha ninguém à frente mais. Tinha presidente, ninguém nem sabia quem que era, tava com dívida, prestação de conta atrasada, um monte de coisa. Regularizamos o partido. A equipe que eu tinha eram amigos, tanto que a base, se vocês observarem ali a base de vereador, uma foi a minha esposa, a minha irmã, amigo do lado de casa, da outra rua. Pessoas assim, não era da cidade em geral, vários bairros, né? Eram pessoas que também apoiavam, estavam pensando na mesma ideia e queriam uma mudança para a cidade. Porque olha só como que as pessoas elas têm certo preconceito. Quando eu verifiquei, na época de pré-campanha, você via muita rede social, quando alguém ficava cogitando, vai ser fulano, vai ser o outro, vai ser tal, que vai ser prefeito, todo mundo falava assim, de novo, os mesmos candidatos, tem que ter gente nova, a gente tem que ter opção. Aí quando se tem opção, votem sempre quem já está ali. Essa é a visão da população. Então se a população ela escolhe errado, é porque no momento político ela vota por alguma coisa que estão oferecendo, porque é amigo, porque já conhece. E não vai pesquisar o histórico profissional, a índole de cada pessoa. Acredita naquilo que alguém está contando para ela. Muitas vezes os candidatos a vereador é o que mais dissemina informação errada. Por quê? Porque eles querem desestabilizar os outros candidatos. Então começa a inventar um monte de mentira. Olha, teve tanta mentira inventada de mim que eu fiquei sabendo, que é um absurdo. Tá? Eu imagino. Então, primeiro que eu tinha... eu vim porque a gestão passada tinha me colocado. E aí que tá a questão. Em momento algum eu tive ajuda financeira, ajuda política para poder entrar. Foi uma decisão minha entrar como candidato para mudar a cidade e fazer, pela minha experiência, o melhor para a população e para a cidade. Mas é aquela história. As pessoas não veem dessa forma. É mais fácil votar em quem já conhece, já está há mais tempo. Então eu fui rotulado como cara que não era de Mandaguaçu. Tá? É de fora. Nós temos aí metade da cidade é de fora. A cidade é a terceira que mais cresceu. Tá? Nós dobramos aí em alguns anos a quantidade de habitantes. Então, tu vai falar o quê? Vai esperar que todo mundo tem que ter nascido em Mandaguaçu para ter um cargo político? Ou precisa ter experiência, competência e ter integridade? Muitas vezes não é isso que a população enxerga. Exatamente. Tá? Por isso que, assim, existe um lema muito interessante, né? Umas frases muito interessantes. Os maus políticos, né, tomam o poder porque os bons não aparecem, não disputam. Eles estão sempre fora. Não é uma tarefa fácil entrar numa política. Existem grupos fechados. Eu estava aqui à disposição, eu não tive nenhum tipo de convite, nem para ser vereador, pra ter ideia. Nem para estar participando de um grupo. E eu falei, não, eu vou formar o meu grupo, eu vou disputar, eu vou pra frente. Não sei como, mas eu vou. Porque uma coisa é você participar nos bastidores, outra coisa é você estar à frente. Com certeza. E o que eu gastava muito tempo fazendo estratégia de campanha, fazendo gravação, aprovando o marketing, mídia, eu não tinha equipe para fazer isso. Eu tinha que fazer contabilidade. Tudo sozinho, tudo né? Sozinho. Sem equipe, né? Com a cara e a coragem. Cara e coragem, não tinha equipe para isso. Então, eu posso dizer que eu construí a estratégia inteira da minha campanha praticamente sozinho. O Thiago, bom, faltando aí agora, né, pouco tempo pra gente encerrar o nosso podcast, né, com toda essa experiência que você teve agora na última eleição. Qual que é a sua pretensão política?
para daqui 3 anos e meio? Olha, eu não penso daqui a 3 anos e meio. Você, tá? Quem te conhece um pouquinho sabe que você pensa agora, que você Eu penso agora. Planejar agora. Mas você vem... O que eu falo, assim? Eu procurei ter esse desafio no ano passado. Tive experiência boa, tive experiência ruim. Né? Agradeço a votação que eu tive. Né? Então foram mais de 800 votos. Surpreendeu? Para mim, sim, por não ser conhecido na cidade, não ter um grupo político estabelecido, não ter pessoas assim ajudando na campanha, não ter financeiro, tá? Não tive ajuda. Inclusive, tive do partido uma promessa financeira que chegou no final da campanha e ele falou: não vai dar. Eu falei: e agora o que eu vou fazer? Então, assim, tive muita dificuldade, muito problema. Deixei muita questão da minha empresa de lado para poder me focar na eleição, o que me prejudicou muito de forma pessoal. Tive muita dificuldade no começo do ano financeira devido a isso. Não que eu injetei dinheiro na campanha, porque eu também não tinha dinheiro para injetar. Sim. Né? Mas porque eu deixei de trabalhar, perdi contratos. Então, ou seja, a despesa vem. Minha despesa já era uma despesa alta. Então hoje eu estou tentando recuperar, graças a Deus a gente vem melhorando, mas ainda vai a longo prazo. Então qual que é a minha visão agora? Recuperar minha questão profissional, pessoal, melhorar minha vida, trabalhando, correndo atrás, fazendo a diferença. E eu deixei claro para essa administração que eu não vou ser um adversário político, não vou ser oposição. Falei diretamente para o Beto, e estava o chefe de gabinete junto, falei para os vereadores, eu estou aqui para ficar colocando o dedo na ferida, e se eu quisesse apontar que existem coisas que não estão dentro da legalidade, não vou nem falar dentro da legalidade, né? São situações irregulares. Sim. Poderia ter sido feito melhor organizado, né? Coisas que podem causar prejuízo. Eu poderia estar fazendo isso, poderia estar brigando, poderia estar gravando vídeo, falar de coisa errada tem um monte o tempo todo. Mas essa não é a sua postura, né, Não Thiago? é minha postura. Quem te conhece sabe que você não tem esse perfil, né? Não, Você quer construir coisas positivas. Eu me coloquei à disposição, falei, se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Meu interesse único, exclusivo é profissional. Não estou aqui para atrapalhar ninguém. Eu estou como consultor credenciado do Sebrae, inclusive, ajudando a Sala do Empreendedor. Né? Tem uma palestra para fazer aí no dia 30 de julho de compras públicas aqui no município. Já de antemão convido todo mundo, é claro que ainda vai sair o convite oficial pela administração, pela prefeitura. E deixei claro pro prefeito, eu espero que ele faça um bom trabalho. Espero que ele melhore os índices da cidade. Eu falo o tempo todo lá, eu preciso de asfalto lá na minha rua, lá, porque não dá para andar. Tá? No bairro o Jardim Atlântico, São Rafael lá, tá parecendo queijo suíço. E o resto da cidade não é tão diferente. Então, precisa trazer recursos, precisa melhorar a vida das pessoas, tá? Precisa melhorar muito a saúde, que tá terrível. Tá? Foram feitas coisas pontuais, mas precisa melhorar. Vai fazer aí uma nova UBS, que eu já falei na outra oportunidade. Espero que faça mesmo, precisa desafogar, resolver certos problemas. Mas tem gente na administração hoje que não tem muita vontade de trabalhar, eu já percebi. Não tá? tem comprometimento, tem né? cargo comissionado aí que não deveria estar. Tá? E tem bons cargos comissionados, tem gente fazendo um bom trabalho. Tem que fazer um balanço, o prefeito está na hora de fazer um balanço e falar quem realmente está comprometido, quem está trabalhando e quem está querendo só bajular a administração. Então, eu não tenho no momento nenhuma pretensão política. Quem vai dizer isso é a população. Tá? A população que vai dizer isso. Eu vi que o prefeito teve uma votação extremamente expressiva, então a população em peso decidiu por isso. E se está fazendo uma boa gestão, está tudo certo, eu vou me preocupar hoje com a minha questão profissional. Se alguém precisar de alguma informação, tiver alguma dúvida, Thiago, como é que faz tal coisa? Eu já ajudei um monte de gente, já teve ONG vindo falar comigo, Thiago, dá uma olhada aqui no meu documento do estatuto, tá certo, não tá, o que dá para fazer? Gente, tem conhecimento administrativo, posso ajudar, estou à disposição, faço isso, não tem que cobrar nada para ninguém. Tá? Mas uma questão política, quem decide é a população. Tá? Então, a população que tem que dizer quem é um bom candidato para uma eleição. Não só eu que tenho que dizer, eu não tenho pretensão nenhuma referente a isso. Vou cuidar da minha vida profissional, da minha vida pessoal.
E a pesquisa manda muito, gente. A pesquisa, ela é um direcionamento. Com certeza, eu acredito que a partir do ano que vem aí já tem algumas pesquisas, né, que estarão aí circulando na cidade. E com certeza você vai colocar o seu nome à disposição até para ver a opinião popular. Ano que vem, eu tenho aí, obviamente, deputado que eu vou estar trabalhando firme. Eu sei que faz um bom trabalho no estado, tá? E é ano de eleição, para presidente também. Sim. Espero que a população analise bem os candidatos e dê oportunidade para bons profissionais, né, bons políticos que querem fazer diferença no Brasil. Mas é uma polaridade que eu vejo assim, são dois... Me desculpe a quem está me ouvindo, mas essa é a minha opinião, tá? Tanto o presidente atual como o presidente anterior eram ruins de gestão e são ruins de gestão. O Brasil não melhorou, o Brasil não evoluiu, por mais que possa querer colocar indicador X ou Y, tem muita coisa aí que é para cego ver e fica difícil de você analisar, mas de gestão foram ruins. Se preocupam muito com politicagem, com uma próxima eleição e não realmente melhorar a vida da população. Então, por exemplo, eu vou analisar os candidatos do ano que vem. De certo, nenhum dos dois eu vou votar. De certo, nem Lula e nem Bolsonaro. Eu não vejo que são bons candidatos para estar à frente do Brasil, tá? Não fizeram boa gestão, fizeram gestão ruim. A população tem que começar a analisar e parar de começar a criar lado como se fosse religião ou como se fosse futebol. Eu tenho meu político de estimação. Gente, se não está fazendo um bom trabalho, você está contratando um péssimo profissional. Então tem que parar com o amor ao político, porque senão as coisas não funcionam. É a mesma coisa aqui no município. Mas é porque eu gosto muito da pessoa. Serve para vereador também. Mas se não faz um bom trabalho, por que está lá? Depois não adianta passar 4 anos reclamando de que poderia ser diferente, que não dá atenção, não faz o melhor para a cidade. Não adianta reclamar, foram vocês que colocaram o gestor que está à frente no governo do estado, como presidente do Brasil, como prefeito da cidade, como vereador. São os políticos que, se você enxergar que tem boas ideias, boas propostas e tem um trabalho profissional já realizado, vai fazer a diferença. Agora, se não tem, não faz sentido. Porque ele é legal, ele sempre me ajudou, me deu a cesta básica. Isso é assistencialismo. Com certeza. A população vota porque acha que alguém está ajudando ela diretamente. Mas política pública se faz com estratégia, com conhecimento e bons profissionais. Assistencialismo é dar dinheiro e não melhorar a vida de ninguém. Bem isso mesmo. Você que está buscando um alimento... Eu já passei por dificuldade, gente. Acabei de contar minha história. Eu sei que quer passar dificuldade e às vezes não ter comida da mesa. Você precisa ter condições de ter uma boa profissão e ter um bom salário. É isso que você precisa. Não que o governo vai te dar uma cesta básica com um auxílio. É importante nesse momento? É importante. Mas você precisa melhorar de vida. Quando as pessoas começarem a entender que elas podem melhorar de vida, e vocês podem. Todos vocês estão me ouvindo. Pode melhorar de vida. Tá? Tem várias oportunidades hoje. Tem que parar de ficar em casa, assistindo só novela, vendo TV, tá? Fazendo só um churrasco e começar a buscar oportunidade. Tem muito curso gratuito, tem muitas empresas contratando, tem condições de você melhorar a tua aparência. Não é gastando dinheiro, não, é com pouco. Melhorando a sua performance, falando melhor, sendo mais educado, tá? Mudar de vida, é uma transformação pessoal. Então tem muita gente que não está preparado para isso. É mais fácil reclamar, colocar a culpa em alguém e não arregaçar as mangas e fazer a diferença. O mundo não vai mudar e o Brasil também não vai se você não fizer a diferença. E o grande exemplo disso é o Thiago Medeiros com a sua história hoje aqui neste sábado no Café com Resenha. Thiago, muitíssimo obrigado, né, pela sua participação aqui. Você está conosco todos os sábados. A gente, né, via sempre a experiência, o lado político do Thiago, mas não conhecia a pessoa. Então hoje pra gente aqui no Café com Resenha é um grande presente conhecer o Thiago Medeiros, né, a sua história, as suas experiências, os seus objetivos, né, o seu foco. Parabéns aí pela sua história, sucesso sempre, se Deus quiser no próximo sábado, né? Opa, no próximo sábado vamos buscar aí uma pessoa
para poder passar algumas experiências, Sim. ou no campo profissional, ou no campo político. Esse é o objetivo do nosso podcast, né? A gente trocar ideias aqui, Sim. informações. Tivemos aí 2 grandes profissionais das 2 últimas semanas, Sim. né? Que faz muita diferença. Também tivemos aí o vereador também falando sobre seus projetos. E a ideia nossa é trazer mais profissionais aqui, né? Trazer figuras políticas relevantes para falar de coisa boa. Falar de coisa ruim a gente vai falar o tempo todo. Bem isso Mas a mesmo. gente precisa dar solução. Precisa falar de coisa boa e dar solução para a vida de alguém, para a vida das pessoas. O que dá para fazer de bom. Então isso tanto no campo da política. O que vai trazer de bom? O que você vai melhorar? O que você está fazendo realmente? Eu sou crítico nessas questões das próprias pessoas, que só sabem criticar, Sim. mas não consegue observar o que realmente está fazendo ou não tem entendimento do que está fazendo. Então precisa começar a analisar melhor. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, se doando, fazendo serviço social, e não é só isso também, fazendo coisas profissionais que são boas e relevantes para a cidade. Então a gente tem que valorizar as pessoas, tá? Não valorizar ícones. Sim. Porque o fulano é famoso, porque ele tem milhões de seguidores, porque ele apareceu na TV, porque é jogador. Gente, tem que parar de endeusar as pessoas. Valorizar a família, valorizar os amigos, porque na hora que vocês tiverem problemas, nenhuma dessas pessoas vai lembrar de você e na verdade nem te conhece. E nem quer conhecer. Uma coisa é você conhecer na TV, outra coisa é você conhecer pessoal. A maioria dessas pessoas vão até humilhar vocês quando vê na rua. É isso aí. Tiago Medeiros, o nosso convidado de hoje. Eu sou autêntico, eu sou assim mesmo. Se eu tiver que falar alguma coisa errada, eu vou falar. Se eu tiver que falar alguma coisa certa, eu vou falar também. Se eu tiver que falar que eu não vou participar de política nenhuma, eu não vou também. Ninguém vai me levar. Se tiver que falar que eu vou também. E é por isso que eu sou fã, gente, desse cara aqui, viu? Porque é isso aí. O que ele tem pra falar, ele fala, ele resolve. E é vida que segue. O que ele puder fazer pra ajudar, ele ajuda. O que ele, né, não faz pra atrapalhar. Se tiver algo que ele vê que ele vai fazer que vai atrapalhar, ele também não faz. Só faz realmente pra contribuir e dar sempre o seu melhor. Parabéns, Thiago. Muito obrigada pela agradeço participação. muito. E é o que eu falo. Eu sou assim, deixei à disposição para estar aí ajudando a cidade. Tá? Se não quer também, tá tudo certo, não vou atrapalhar ninguém, vou tocar o meu negócio e vida que segue. Mas para a população, de novo, tem como você mudar a tua vida, gente. Presta atenção nisso. Um bom fim de semana. Recado dado. Obrigado, Thiago. Sucesso sempre. O próximo sábado estaremos aqui de volta. Maravilha, estaremos sim.